Agora, o Marte Festival apresenta o painel Tecnologias e Novas Experiências na Música e nas Artes. Olá a todos, eu sou o Eric Krulikowski e hoje eu vou moderar esse painel que é focado em tecnologia e novas experiências na música e nas artes. Esse painel, nossa intenção inicial era tentar discutir como é que a tecnologia pode criar experiências, novas linguagens na música e nas artes, quais tecnologias estão sendo criadas, o que os artistas estão pensando, estão fazendo, e como é que eles podem criar performances. Então, para isso, a gente trouxe aqui uma série de pessoas super interessantes, especialistas, cada um na sua área. Hoje a gente vai contar com a participação da Liara Oliveira. A Liara é artista audiovisual, criadora de conteúdo, experiências imersivas, professora e pesquisadora, mestre em artes visuais da Faculdade Santa Marcelina e doutoranda pela USP, onde pesquisa audiovisual e realidade virtual. Integra o grupo de pesquisa Laboratório de Arte, Mídia e Tecnologias Digitais da ECA USP e é produtora e curadora do festival X-Reality da USP. Atua como administradora do Grupo Mulheres do Audiovisual Brasil e como conselheira da APAN, Associação dos Profissionais do Audiovisual Negro. Então, Liara, primeiro de tudo, obrigado pela presença. A gente tem também com a gente... Ótimo. A gente tem também a presença do Raulinson Terrabulho, que é administrador de empresas, filósofo e empreendedor serial, cofundador da Binóculos, uma empresa líder do mercado de soluções para realidade estendida, cofundador e CEO da B2, uma startup de ensino de idiomas, e cofundador da Jungle Bee, produtora de narrativas XR, com a missão de gerar impacto social, pioneiro no desenvolvimento de tecnologias XR no Brasil, e onde ocupa o cargo também de presidente da Associação Brasileira de X-Reality. Alisson, obrigado pela presença também, viu? Então, do outro lado, nem vou dizer do outro lado, mas complementando, Kraka, artista. Kraka é o pseudônimo do Felipe Julian, artista visual e produtor musical. Concentra seu trabalho artístico na criação de instalações, performances sonoras, audiovisuais e videomapping. Como produtor musical, lançou seu primeiro disco solo em 2019, Traquitana Audiovisual, onde funde sons brasileiros e afro-latinos com bases eletrônicas. Em 2018, lançou, junto com a MC e atriz Dani Nego, o álbum Desmanche, com a qual ganharam o prêmio Profissionais da Música na categoria Artista Eletrônico. Em 2017, Crack e Dani Nega venceram o 28º Prêmio da Música Brasileira na categoria Álbum Eletrônico, com o primeiro disco do projeto Crack e Dani Nega, intitulado Craca Dani Nego Dispositivo Tralha. E para complementar a nossa mesa, Lalai Persson, publicitária, curadora de experiências, apaixonada por música e recentemente trocou São Paulo por Berlim. Então ela está hoje num pequeno frio de 1 grau em Berlim. A Lalai roda o mundo em festivais de música, presenciais e agora digitais, obviamente. Trabalhou com o Decmantel São Paulo, produziu festas por 8 anos e é um dos nomes por trás do evento Dia da Música Eletrônica de São Paulo, além de prestar consultoria em projetos de live marketing para marcas. É também editora do site de lifestyles de viagens Chicken or Pasta, criadora da newsletter Espiral e estuda negócios e música. Lalai, obrigado também pela presença. Obrigada a você. Obrigada pelo convite. Bom, gente, obrigado a todos, é um prazer estar com vocês. Eu queria começar o nosso papo falando um pouco com a Liara, né? Conversando um pouco com a Liara que tem uma pesquisa e tem feito pesquisas a respeito da produção audiovisual em termos de narrativas, em termos de tecnologias. E eu queria começar perguntando para você, Liara, como é que você enxerga atualmente? A gente viveu, logicamente, está vivendo um período onde a grande saída do ser humano era o digital, era o virtual, né? Então, muita coisa foi feita, de repente teve uma explosão de lives e muita gente buscando na tecnologia como se fosse um refúgio. Não dizer refúgio, mas uma maneira da gente conseguir se conectar e produzir arte, né? De alguma forma. Como é que você enxerga esse movimento que está acontecendo, que vem se expandindo? O que você tem visto de interessante também nesse movimento, onde os artistas puderam produzir coisas diferentes do que estava acontecendo antes? Bom, primeiro quero agradecer muito o convite para estar aqui participando do Festival
né, do Marte Festival, de estar em companhia tão incrível, né, de profissionais, de criadores, desenvolvedores, né, gente o pessoal que está aqui comigo é a vanguarda da realização, eu acho, né? Então, fico muito honrada de estar aqui entre esses colegas. O que aconteceu, eu acho que com a pandemia, né, com o fato de que nós ficamos fechados em casa, acabou funcionando como um gatilho, né, para que a gente se jogasse de corpo e alma no mundo virtual, né? Então, assim, pessoas que nunca imaginaram que iriam se relacionar de forma mediada por tecnologia, né? Famílias, pessoas que nunca tinham acessado, né? Crianças que não acessavam, pessoas mais idosas ou mesmo adultos, né? Se viram obrigados a conviver com a tecnologia de uma forma muito mais próxima, né? De uma forma que, para resolver o nosso dia a dia, para resolver as nossas conexões familiares, para resolver nossas conexões emocionais. Então, eu acho que a gente sempre teve uma relação um pouco mais fria e mais distante com as tecnologias. E o fato da gente depender tanto ou fazer tanto uso delas nesse último ano, praticamente, eu acho que faz com que a gente crie uma aproximação. Então, assim, eu vi muito isso, assim, esse sentido de aproximação. Então, tanto do lado de quem estava criando, quanto do lado de quem estava recebendo, né, conteúdos, obras, ou fruindo, né? Então, essa aproximação com a tecnologia, ela se tornou inevitável, mas, ao mesmo tempo, a gente percebeu que ela tem malefícios, porque cansa, porque desgasta, né? Porque você ficar em casa fazendo reunião uma atrás da outra, online, não é a mesma coisa de que você está saindo, né, de uma sala para outra, tendo né? A gente começou a colar compromissos, né? Tipo, tá em casa mesmo, né? Tá na frente do computador, a gente cola compromissos, e tanto compromissos da vida profissional, quanto da vida pessoal, quanto do nosso consumo cultural também, né? Então, a gente começou a acostumar de ficar, né, zapeando sábado à noite, ver qual é a live que está acontecendo, o que está rolando, né? Então, assim, eu acho que essa aproximação nossa com a tecnologia, ela não tem volta, né? Assim, ela se veio, né? Ela já estava acontecendo, ela se intensificou e ela veio para ficar. Então, assim, o que eu percebo é isso. E mesmo os realizadores, quando a gente fala assim, né, dos artistas, criadores, também muitas vezes tinham uma postura, às vezes, um pouco refratária com relação a algumas questões tecnológicas, né? E a gente viu que, enfim, vamos encarar o uso da tecnologia, vamos encarar como a gente tem que mudar, né? Eu, criador, tenho que mudar a minha criação, tenho que mudar a minha forma de compor, a minha forma de apresentar a minha obra, para poder continuar atingindo o meu público, né? Então, eu acho que essas duas modificações, né? Aliás, essa modificação aconteceu dos dois lados. Eu acho que isso é, assim, muito marcante. Acho que, por um lado, você acredita que algumas tecnologias talvez tenham se popularizado mais que outras nesse período? Porque a gente também, lógico que a gente começa a enxergar em algumas produções ainda timidamente começando a utilizar experiências com games, experiências aproximadas, mas algumas outras, como realidade virtual, que são coisas mais complexas, ainda não houve o tempo de apropriação, assim, né? Na parte da produção. Você acha que algumas aceleraram mais que outras? Olha, eu acho que algumas aceleraram mais que outras, né? Algumas que já estavam em um processo de aceleração, então, por exemplo, a indústria de games, né, que já estava num processo de aceleração, que já estava vindo como uma onda, né, cobrindo toda a produção cultural. Então, tudo que se produz em termos de volume, por exemplo, de audiovisual hoje, já é menos do que se produz ou gera menos dinheiro, talvez não em termos de volume, né? Mas a indústria de games hoje já gera mais movimentação financeira, né, de compras e tal, do que, por exemplo, a indústria do audiovisual, né? Então, eu acho que, assim, a indústria de games avançou muito, muito, assim. E o audiovisual também se expandiu. Eu acho que essas tecnologias começaram a se esbarrar mais. Então, assim, todos esses processos, eles já estavam acontecendo, né? Eles se intensificaram. Mas o interessante da gente observar é que, assim, eles não se intensificaram exatamente onde as pessoas estavam apostando, né? Então, vamos supor, houve uma aposta,
na realidade virtual, de que seria, assim, eu sou tipo, super fã de realidade virtual, adoro, estou produzindo conteúdos, enfim, mas a gente viu que o avanço, por exemplo, na realidade virtual foi mais devagar do que estavam prevendo, né? Ao mesmo tempo, o uso da realidade aumentada fez um boom, porque cresceu os filtros e todo mundo usa, e todo mundo faz graça, e né, as pessoas já aprenderam a manipular de uma forma mais orgânica. Então, assim, as apostas, né, foram várias, né? E aí algumas tecnologias, algumas linguagens avançaram um pouco mais ou conseguiram ganhar espaço mais rápido, eu acho. E por que você acredita que existe alguma, não vou dizer demora, mas porque de alguma maneira essas tecnologias imersivas elas estão demorando mais para ganhar o espaço com que se pensava? Olha, o que eu vou falar aqui é uma coisa que eu penso, não sou eu pensando sozinha, né? Tem muita gente que pensa assim, mas eu entendo que para que a gente consiga aproveitar da melhor forma as tecnologias imersivas e interativas, que são altamente imersivas, interativas com a realidade virtual, é preciso que a gente passe por um processo de mudança de apreensão. Então, é um processo, é uma mudança na forma como a gente se relaciona com a tecnologia, na forma como a gente coloca a tecnologia entre nós e o mundo, né? Então, assim, quanto mais a gente se apropriar disso, quanto mais isso fizer parte, né, da nossa fruição, mais fácil vai ser a gente usar essas novas tecnologias. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que eu acredito que é necessário uma mudança na forma como a gente apreende, por exemplo, os conteúdos audiovisuais imersivos. Eles são muito diferentes dos conteúdos para tela plana, né? Então, mas a gente ainda falta um pouco a tecnologia avançar também, né? Mas eu acho que essa mudança de linguagem, essa mudança na forma como a gente aprendeu a assistir um filme, por exemplo, é uma mudança muito grande. É quase então, uma mudança cognitiva, né? De como... Exatamente. É uma mudança cognitiva. Né? E a gente tem barreiras com relação a mudanças cognitivas, principalmente quando a gente vai ficando mais velho. Né? As crianças têm menos, as crianças têm muito menos. Né? Criança não passa mal com realidade virtual, criança não tem problema de interagir, né? Você põe um óculos, ela sai interagindo, você não tem que explicar para a criança, olha, você pode virar, você põe um óculos de realidade virtual num adulto, você tem que explicar para ele, né? Como é que ele vai usar e tal. As crianças não, né? A criança você põe, ela sai experimentando e, e foi, né? Não tem muita coisa para explicar. Então, eu acho que, assim, eu acho que talvez a demora nessa mudança, né? Essa mudança que está sendo um pouco mais lenta do que a gente, né, a princípio, os entusiastas pensaram, eu acho que tem a ver com isso, né? Porque a gente precisa ter essa mudança cognitiva, né? E quando ela acontecer, aí também mudou tudo, né? Aí vai ser aquela coisa de, né, os nossos netos tirando muito sarro da gente porque a gente assistia coisas em tela plana. Ponto. Né? Você sabe então, que assim... uma das coisas, quando eu conheci o Raulison ainda, eu estava fazendo a curadoria de um seminário sobre tecnologia no audiovisual, e em Curitiba também, para o Sebrae. E a gente estava falando sobre inteligência artificial. E eu me dei conta, naquele momento, que era assim, é isso, né? 40 anos, eu falei, a nossa capacidade de envelhecimento, ela é muito maior do que os nossos avós. Então, eu sou com 40 anos, com 45, de repente eu não consigo abrir uma geladeira, ou não consigo ligar porque os dispositivos, a aceleração tecnológica é muito grande. Então, eu me dei conta da minha necessidade de voltar a estudar programação, estudar tecnologia, porque senão a gente fica totalmente desconectado, sabe? A gente fica. Mas ao mesmo tempo... ao mesmo tempo, chutei aqui a câmera. Ao mesmo tempo, tem essa coisa também que o ser humano é incrível, né? Assim, nessa capacidade cognitiva, né? Voltando à questão da pandemia, eu vi pessoas, por exemplo, a minha avó tem 93 anos e ela está assistindo a missa online, porque é uma coisa muito importante para ela. Então, claro, não é ela que está manipulando, mas ela consegue entender que aquilo é significativo e ela prefere, pelo menos, ter esse acesso do que não ter acesso nenhum, né? Do que ficar em casa isolada.
E a minha mãe, que tem 70, foi a pessoa que aprendeu a mexer no computador, a entrar, participar de videoconferência e tal, né? Então, assim, quando a coisa bate muito forte, né, a gente acaba se virando de alguma forma. Tem jeito. Né? Claro. Não tem jeito. Mas eu acho que para que realmente a gente possa aproveitar e usar com toda a potencialidade que essas novas tecnologias estão oferecendo para a gente, é preciso essa mudança cognitiva. É preciso essa mudança na forma de pensar. Então, e isso implica em como a gente se relaciona com o espaço, né? Em como a gente vê como a gente lida com o nosso corpo, né? Uma relação corpo, espaço, tecnologia, né? Que não é uma coisa que a gente estava acostumado a fazer. Então, a tecnologia é uma coisa que eu uso aqui, que eu digito, é uma coisa que eu vejo na tela, né? Não é uma coisa que aciona o meu corpo, não é uma coisa que está ao meu redor, né? Que está se fundindo com o meu mundo, né? Por mais que a gente use muito o celular, né, o tempo todo, mas o celular ainda é um objeto distanciado, né? Tem uma hora que você fala, não, desliga, bota para cá, né? A partir do momento que você coloca um óculos de realidade aumentada e aquilo começa a integrar a sua vida, né? Ou uma lente de realidade aumentada, sei lá onde é que a gente vai chegar, mas aquilo começa a integrar a sua vida, aquilo está dentro do seu espaço cotidiano, a sua relação é outra com aquilo. Sim, sim. E acho que nesse sentido eu queria puxar o Raulison agora para o papo, porque ele com essa experiência justamente de não só pensar no hardware e pensar nos conteúdos que precisam ser gerados, enfim, que podem utilizar desse hardware. Raulison, eu queria te perguntar sobre como você enxerga essa aceleração, né? Ou como algumas tecnologias demoraram mais do que outras para poderem se popularizar mais no Brasil e no mundo. Não, perfeito, Eric. Primeiro, obrigado pelo convite para estar aqui no festival e com esses colegas incríveis também. É uma honra, um prazer estar aqui com vocês. Isso é o que a Liara trouxe, da questão da resolução tecnológica, né? O quanto nós estamos avançados em termos de resolução tecnológica para que o ser humano use isso como linguagem natural. Então, nós estamos falando de tecnologia e normalmente as pessoas falam que tecnologia são ferramentas, mas na verdade são novas linguagens de comunicação. Então, como que a gente se apropria dessas novas linguagens de comunicação? Elas têm a sua forma de distribuição, os seus símbolos, as suas idiosincrasias. Então, quando você olha a resolução tecnológica atual, ela ainda não está totalmente preparada, né, para ser natural, para o uso ser natural. Quando você coloca um óculos de realidade virtual, a gente estava comentando isso na nossa outra conversa, você está tapando aqui as suas cavidades oculares e quando você coloca um fone de ouvido, as auriculares. E o que acontece? Você respira por essas cavidades. Então, quando você está... É quase um ambiente claustrofóbico, por isso que as pessoas não conseguem ficar muito tempo com um headset de realidade virtual. Isso vai evoluir para que você transmita sons, e já está, né, pela ressonância óssea, para que você não precise tapar as cavidades auriculares, você vai ter dispositivos mais finos, mais leves, mais confortáveis, e aí a gente vai ter uma explosão de uso dessas tecnologias. Mas a gente ainda está na primeira geração, a gente acabou de sair dos headsets, né? Em 2015, a gente fez o Binóculos One, né? E colocamos na CES, foi considerado uma das 10 maiores inovações. Era um headset como esse aqui, para ser usado com smartphones. Então, naquele momento, essa era a resolução tecnológica, né? O Oculus Rift ainda estava no crowdfunding, o Facebook tinha acabado de fazer o investimento, mas ainda não tinha produto. O Rift 1 que chegou tinha uma série de limitações. O 2 também, né? A Samsung lançou o Gear. Então você veio numa esteira de desenvolvimento de tecnologia que ainda está no início, ainda a gente está na primeira geração. Hoje você tem os headsets com os novos processadores, os mais atuais, e a evolução será muito grande. Vai diminuir de tamanho, vai diminuir de peso, você vai ter mais conforto e você vai ter mais qualidade ótica também, né? Você já tem headsets de 4K disponíveis no mercado, de 8K ainda em projetos, mas a resolução, né? O olho humano não precisa mais que 8K. A partir daí já não faz diferença. Então, quando você chegar em 8K, você já está no máximo. Mas aí você chegar
e mudar o form factor disso e trabalhar, por exemplo, com uma lente, que seria algo mais evoluído, é um desafio tecnológico muito maior, porque você pensa que o contato com o olho, aquilo tem que ter uma alimentação de energia. Então, que bateria vai alimentar essa lente para que você possa ter computação espacial a partir dela, né? Então, ela vai ter que tirar energia do corpo. Quanta energia para poder fazer com que você use esse dispositivo. Mas o que acontece é que em 5 anos de realidade virtual, ou Extended Reality, como chamam, VR, AR e MR, né, Mixed Reality, ou computação espacial, que é um termo também mais aceito, se evoluiu muito, né? Saiu de uma resolução tecnológica muito simples, básica, para algo já muito complexo. Um óculos com 6 graus de liberdade, que te permite andar dentro do ambiente sem fio, sem estar conectado a um outro tipo de processamento, né? Um processamento mais pesado. Esse processamento hoje está acontecendo em chips miniaturizados que estão embarcando nos óculos. Então, essa resolução vai chegar ao ponto, né? Pelo menos a gente olha o roadmap de tecnologia, acompanha as principais empresas de tecnologia do mundo de processadores, Qualcomm, AMD, NVIDIA, Intel, e a previsão é que em 10 anos nós tenhamos óculos com esse form factor, né? Que está tudo embarcado, a eletrônica aqui, e a gente possa ter um conforto muito maior. E, lógico, quanto mais você evolui em termos de tecnologia, aquelas que vão ficando para trás vão diminuindo de preço e vão se popularizando. O transacional vai ficando cada vez menor, onde você permite popularização de fato desse tipo de dispositivo, né? Perfeito. Então, hoje um headset de realidade virtual, um óculos que não está ainda disponível para todas as pessoas, que custa 4, 5 mil reais, em 3 anos vai custar 200, 300, porque ele já é obsoleto para a grande maioria das pessoas em várias partes do mundo. Então, vai popularizar e aí sim, você vai ter várias aplicações. E aí você tem que ver que é uma indústria de tecnologia, que é hardware, que também é uma indústria criativa, que é software, e que também é conteúdo. E as 3 coisas têm que combinarem-se e serem equilibradas para que o usuário tenha a melhor experiência. Então, é aí que você encontra o caminho para essa tecnologia crescer e se massificar, né? E isso é o que a gente olha que vai acontecer. E você acabou entrando muito mais para o ramo da educação. Por que você acha que a educação, em tese, assim, acelerou mais ou avançou mais que um ramo como entretenimento em geral? É porque na educação está muito clara a entrega, né? Principalmente de virtual reality. Em aumento do reality, você também tem experiências educacionais bem interessantes, né? Você poder ver um objeto tridimensional virtual na tua frente e explorar, né? Explodir esse objeto e uma série de interações. Mas em virtual reality, ele permite você fazer viagens, né? Você permite o teletransporte. É você sair do lugar onde você se encontra e conhecer algo que talvez nunca você estaria lá fisicamente, né? Talvez na Lua, numa estação espacial. Quantos astronautas temos no mundo? E você poderia, por exemplo, um menino no interior do Piauí que estuda numa escola pública e nunca viu nada, colocar um óculos de realidade virtual e visitar a estação espacial. Será que esse cara vai querer ser astronauta? Muito provavelmente vai despertar nele alguma coisa. Então, essa capacidade de viajar, de teletransportar, de você conhecer, de você ir mais longe, né, é um grande desafio do ser humano. Você encurtar distâncias, né? Para isso que a gente fez os automóveis, os aviões, para a gente poder ir mais longe, né? Por isso que nós criamos ônibus espaciais, para que a gente possa ir mais longe atrás desse conhecimento. E a realidade virtual, ela permite esse ir mais longe, aonde você estiver. Então, ela muda a sua realidade objetiva. E aí o campo da educação, ele é fantástico, porque você pode trazer diversas coisas, né? Nós fizemos um projeto com a Globo, que era para as Olimpíadas, que ele estava relacionado a mostrar a vida de atletas, né, de atletismo. Nós filmamos isso no Rio de Janeiro, em VR 360, criamos cable cams na época, para que as câmeras 360 fossem em movimento, colocamos câmeras embaixo das barreiras de salto em altura, em distância, e aquilo ficou fascinante.
né, e se propôs, né, e o propósito era levar para o lounge da Globo e eles apresentarem lá durante as Olimpíadas. Mas o que a gente fez com aquele conteúdo? Isso que é o legal. Nós fizemos alguns experimentos na Binóculos, onde a gente conseguiu construir fórmulas de física, mostrando aquele atleta, né, o impulso, a velocidade que ele tomou, parou, segurou ele, colocou e construímos a fórmula. Mas aí isso muda tudo para o aluno, porque ele está enxergando agora, ele faz sentido, tem significado para ele aquela fórmula, não é um negócio abstrato. Por que eu estou aprendendo esse negócio aqui? Por que eu estou aprendendo essa fórmula de física? Agora fica mais claro, porque você consegue mostrar isso fisicamente na natureza, né? Ou dentro desses espaços. Então, isso que é fascinante. E educação... Então, por isso que na educação acaba tendo uma entrega mais definida, um lugar mais definido, mais do que em outros campos ali de entretenimento, etc. Exato, porque assim, essa é a ferramenta para a educação, porque a educação ela é eduzir, né? Eduzir o melhor que tem em você. Só que como é que você vai acessar conhecimento se você está limitado fisicamente ao meio que você vive, à cidade, à realidade que você conhece? Então, se você puder expandir essas possibilidades, aí sim, você está abrindo um mundo de possibilidades, um universo de possibilidades para as pessoas. Ótimo. Eu queria fazer um gancho agora e puxar a visão do artista nessa conversa. Queria puxar a visão do Kraka, porque, na verdade, Kraka, você como artista, logicamente que a gente está falando das tecnologias, mas as questões que envolvem o até o desenvolvimento de novas linguagens também não acontecem de um dia para a noite, né? Como é que você enxerga enquanto artista e como é que você explora essas possibilidades que as tecnologias proporcionam e pensa em novas experiências para quem está te assistindo? Bom, primeiramente também queria muito agradecer aqui o convite do Márcio para participar desse festival que eu, na verdade, já sou fã já há algum tempo. Muito feliz de estar aqui podendo opinar também com essa galera especializada. Eu tenho uma visão da... Bom, eu sou essencialmente músico. É claro que eu passei cada vez mais a trabalhar com os visuais junto com a música que eu faço, né? Mas eu acho que a música é a melhor coisa para se falar em relação à tecnologia, porque eu diria que hoje em dia a gente está num estágio da produção musical de extrema digitalização dos processos, sem deixar de trazer para esses processos, ou de manter nesses processos uma parte muito significativa de processos analógicos ainda, né? Mas eu gosto de polemizar esse assunto quando eu falo a respeito, porque, no meu ponto de vista, a música ela é digital desde sua essência, né? Se a gente pegar há 60 mil anos atrás, quando descobrem aquela flauta de osso perfurada e descobrem que lá já havia uma escala diatônica, a técnica para fazer música com aquilo, há 60 mil anos atrás, já era uma técnica, já é uma tecnologia semelhante à que a gente tem no mais avançado dos computadores hoje em dia. É uma tecnologia binária digital, a gente chama de digitação, essa forma de posicionar os dedos sobre aquele tubinho perfurado. E o único estado possível para cada uma daquelas chaves é ligada ou desligada, aberta ou fechada, 0 e 1. Então, a música, eu vejo que na história na sua história, ela sempre foi, ela é sempre das primeiras artes a se apropriar das tecnologias do seu momento. Na verdade, eu entendo até que prefiro até hoje em dia dizer que música é o som que se faz com a tecnologia de cada época, né? Quando a gente está na época das navegações, a gente vai ter um tremendo desenvolvimento tecnológico, bélico, e enquanto isso não está sendo usado para esses propósitos, são construídos instrumentos com essa mesma tecnologia. Então, a fundição do metal, o aprimoramento do uso da madeira, enfim. A gente chegou nas últimas décadas nesse meio salto quântico com relação à tecnologia digital, e a música está desde o comecinho já, né?
A gente tem, é meio até curioso isso, mas a gente tem em 1981, se eu não me engano, lançado no mercado a primeira rede de computadores do mundo. E essa rede se chama MIDI. Era uma rede de computadores para fazer música. É o que a gente usa como músico. Todo músico sabe que é MIDI e considera a MIDI a coisa mais velha, ultrapassada, básica do mundo. E é mesmo. É um troço de 8 bits. Não é nem de 8, é de 7 bits. É muito pouco para o que a gente usa hoje em dia, mas é impressionante que o MIDI ainda é a essência de toda a produção musical nos dias de hoje. Ninguém deixou de usar. Então, a música vai muito que acumulando, ela não abre mão dos processos analógicos, dos microfones, das simples variações de eletricidade, dos sintetizadores de modulares, do instrumento acústico. Vamos para antes da eletricidade, temos toda essa tecnologia que é um violino Stradivarius, toda essa mecânica sofisticada que é um piano, a hidráulica por trás de um órgão, né? A música, ela é interessante. Aí eu tenho que ser mais justo e dizer, não é a música, mas a arte em geral, ela pode acumular esse legado, né? As outras áreas mais comerciais, elas têm que um pouco justamente passar por cima do estágio anterior por uma disputa de mercado, por N fatores, enfim. Mas a arte, ela pode, não há nenhum problema em eu gravar um sampler digital misturado com um violino produzido há 300 anos atrás. Ninguém discute, fala, nossa, não, ninguém vai discutir. A gente está todo mundo acostumado a essa atemporalidade tecnológica. Dinâmica também, né? Então, acho que nesse estágio que a gente está agora, é um estágio em que a gente dispõe meio que de tudo, né? E a música, por ter uma facilidade, uma simplicidade, melhor dizendo assim, matemática, ela se relaciona muito rápido com todas essas áreas aí, com tudo que for digital e cada vez mais, e aí que eu acho que é um pouco o meu ponto de inserção, assim, com a possibilidade de que isso resulte já em algum link visual, porque a música realmente a princípio não é visual, mas cada vez mais os artistas buscam essa forma de produzir ou de se relacionar com o visual, ou melhor, dessa relação que a gente chama de relação audiovisual, né? Como é que você acabou caminhando para essa área? É um ângulo interessante porque você diz que é músico, é músico, obviamente, mas que depois você acabou entrando numa questão de estudar mesmo e aprofundar a estética, a linguagem visual para os seus trabalhos, né? A gente tem outra entrevista super interessante com a Luísa Lian, que também é uma artista que ela estudou artes visuais e tem um trabalho na música, né? Qual foi esse caminho seu como artista de buscar integrar essas dimensões? Pois é, dizem que eu sou músico. Desculpa. Hoje em dia, não, imagina. Hoje em dia é isso, dependendo da situação, eu já não sou mais apresentado como músico, sou como artista visual, ou como curioso. Aí eu fico meio com uma orfandade da questão, assim, mais bobagem. Assim, de alguma forma, eu sempre tive interesse por artes visuais, né? Como músico, eu frequentei muitas exposições na minha vida. E adoro, assim, né? E principalmente, uma hora comecei muito a me interessar por arte e tecnologia e experiências imersivas. E aquilo, para mim, tem muito a ver com música. Muitas vezes uma instalação imersiva, ela está tentando fazer com imagens, com espaço, aquilo que a gente faz com música. E eu sinto que muitas vezes com música a gente está tentando fazer ou dizer coisas que às vezes uma imagem vai lá e fala de uma vez, né? E aí, por exemplo, o meu trabalho com a Dani Nega é um trabalho que tem um teor político muito grande e isso tudo está muito presente no texto e de repente faz sentido somar a esse texto
às vezes imagens carregadas de uma semântica, de um conteúdo, de uma história que as pessoas olham e falam, ah, tá, aqui está sendo dito, aqui está sendo transmitida não só uma emoção, não só está sendo transmitido algum conceito, alguma visão política, uma visão de mundo, etc., né? Então eu comecei muito de interesse mesmo, como nas artes visuais, a mexer, a fazer numa banda que eu tive muitos anos atrás. Eu comecei eu mesmo a produzir os clipes, então o projeto Axial, né? E aí testa, mexe, vai descobrindo, até que uma hora você vê que, olha, tem gente que está conseguindo fazer isso ao vivo, aí de repente conheci essas pessoas, aí troca de informações, fui me metendo cada vez mais a cara a bater, né? O Kraka nasce como um projeto audiovisual, né? Claro que a parte musical é muito mais talvez marcante, tal, mas desde o começo foi concebido para ser um projeto onde eu tocaria ao mesmo tempo a música e a imagem, né? Demorou um pouco, eu comecei primeiro mais com a música, a me apresentar mais fazendo a música, tal, e claro que há muito mais ocasiões em que eu faço só a parte musical, mas o Kraka é, por definição, um projeto de música e imagem. E aí virou um estudo, virou uma obsessão, e aqui estamos. E quais são os desafios para o artista ele conseguir pensar nessa experiência de uma maneira diferente, usando a tecnologia? Porque a tecnologia, como Liara e o próprio Alisson disseram, são meios, né? São meios e você recria linguagens. Então, para isso, o artista também vai recriando linguagens. E não necessariamente ele fica tentando recriar aquilo que já existe, né? Mas criar novas possibilidades. Então, quais são os desafios para os artistas para eles colocarem essas experiências, sabendo das limitações tecnológicas que nós falamos, inclusive das questões que envolvem, como a Liara disse, com o público, né? Como é que o público compreende também essas linguagens? Sim. Olha, em primeiro lugar, eu acho que para a arte, limitação tecnológica não é problema, é condição, é estética. A gente faz limonada disso daí. Em geral, eu sinto que quanto mais recursos você dispõe, mais chato você fica. É interessante ver tudo que se faz com pouco, né? É uma das frases que determina o fazer artístico é less is more, né? Então, quando você tem tudo à sua disposição, você acaba usando tudo e fica uma coisa meio mais ou menos assim, né? Agora, quando você tem aquilo apenas, você vai fazer por ser artista, né? Isso não é uma filosofia de vida, eu acho que é uma filosofia de arte. Quando você tem pouco, você vai fazer a maravilha com aquilo e mostrar que aquela coisinha pequena é tão significativa como qualquer outra, né? Mas eu sinto que nesse momento, assim como eu falei, né, que de alguma forma eu entendo que música é o som da tecnologia desde que o ser humano existe, e aí talvez o primeiro instrumento musical que o ser humano precisa se apropriar tecnologicamente seja o próprio aparelho fonador, e ele precisa se apropriar tecnologicamente disso, né? E é um aparelho que ele se apropria para desenvolver uma linguagem, né? Eu sinto que, atualmente, a gente está justamente num momento onde dispomos de muitas tecnologias diferentes e de muitos facilitadores, né? Isso é fantástico porque, sei lá, poderia ficar horas dizendo porque isso é fantástico, mas talvez a coisa mais importante a dizer é que isso é bom porque democratiza o acesso à produção artística. Então, eu não preciso realmente dispor de um estúdio ou ser um músico extremamente estudado para dizer musicalmente aquilo que eu preciso dizer, né? Isso é importante porque isso dá voz a setores da sociedade que estavam marginalizados artisticamente, né? Mas esse excesso de recursos e possibilidades, essas facilitações, também produzem vamos dizer, um tipo de monotonia, né? Um tipo de carência de experiências marcantes para o nosso público, né? E aí a gente tem que pensar no público, né? Então, todo mundo já ouviu de tudo, todo mundo já passou por tudo, todo mundo já fez de tudo.
como é que eu chamo a atenção? Como é que eu apresento, talvez, como é que eu abro uma nova porta para uma nova linguagem artística hoje em dia? É dificílimo. Eu sinto a música hoje em dia em crise consigo mesma, muito por causa disso. Como tecnologia, acho que hoje em dia as periferias são muito mais, estão oferecendo muito mais do que os devices, né? Mas ainda assim há um esgotamento inevitável das coisas. Então eu começo a querer pesquisar, ver o que está sendo procurado, o que está sendo produzido por aí, e vejo que, ou melhor, quais são as tecnologias que estão estão, digamos assim, no viés de desenvolvimento ascendente, né? E a gente vê que realmente a inteligência artificial está aí como uma das coisas mais revolucionárias que vão acontecer nos próximos anos, para o bem e para o mal, né? É a próxima pólvora. E aí eu estou vendo, entrando em contato com experimentos musicais sendo feitos com inteligência artificial e tentando entender o que isso vai proporcionar como nova experiência. E aí eu vejo que, na minha opinião, se confirma uma crise de identidade da música, que é a de que esse recurso não está sendo exatamente utilizado para produzir uma nova experiência, mas para lidar com o mercado, né? É uma forma, de repente, eu gero artistas virtuais, eu gero carreiras virtuais, eu gero uma música um artista virtual que produz uma carreira e produz música virtual e uma carreira toda que não existe de fato através da inteligência artificial, baseada na montanha de dados que o Spotify, por exemplo, pode produzir sobre os hábitos de escuta das pessoas. Então, na verdade, é muito mais uma aposta mercadológica para ter um sucesso, descobrir a fórmula do sucesso mais do que abrir uma porta para uma nova linguagem, né? Então, não sei, eu vejo ainda esse momento complexo aí acontecendo. Mas acho que a reflexão é super interessante, e aí ele casa muito bem acho que queria chamar a Lalai para esse papo, porque acho que é uma passagem super boa no entendimento de que como é que a gente enxerga as experiências que estão acontecendo. E Lalai, queria te perguntar o que você tem visto e quais são as experiências que você acha que têm sido interessantes e quais as delas que acabam indo por um caminho, como disse o Kraka, que eu estou usando tecnologia para dizer que eu estou usando, né? Porque isso vai criar uma sensação de modernidade, mas que, na verdade, nem sempre é moderno, né? Nem sempre é contemporâneo. Oi. Também queria agradecer por estar aqui, adorei o convite, adorei os convidados, estou me sentindo super honrada. Até complementando o que o Kraka falou, eu me lembrei do Wendel, que é um aplicativo que ele é todo baseado em todos os dados que você tem no seu celular. Então, desde geolocalização, o seu sentimento, qual que é o seu mood, qual que é a temperatura de onde você está, e ele vai, a partir de inteligência artificial, produzindo músicas de acordo com todos esses algoritmos ao seu redor, né? E eu tenho achado muito interessante do Wendel, né? E eu acho que não à toa que a Warner acabou de fazer uma parceria com eles, e a Grimes, ela está lançando, né, um álbum dentro do Wendel, que ela canta, que é música para dormir. E aí eu acho que quando você pensa em inteligência artificial e produção de música numa experiência diferente, que eu super concordo com o Kraka, mas eu gosto muito desse caminho, que é esse lance de música e saúde, né? Que o Wendel, para mim, é o melhor exemplo que eu vi até agora. Não é o que eu mais explorei, mas eu acho que eu odeio essa palavra, mas eu não posso chamar melhor, mas eu acho super disruptivo. Eu acho que eles realmente conseguiram ir além do que está todo mundo tentando fazer com inteligência artificial. Já em experiência, para mim tem sido um ano incrível, assim, num sentido, é muito difícil falar que é um ano incrível, né? Porque é um ano muito mas é uma liberdade poética, eu entendo. Eu
porque eu mudei para Berlim, cheguei em Berlim e entrei em quarentena um mês depois, né? Eu tive até sorte porque eu cheguei em Berlim, consegui ir a 2 festivais, em janeiro e fevereiro, e logo me vi no lockdown. E eu acho muito interessante analisar essa timeline de março até o momento, de como a música, a experiência da música ao vivo, ela foi se profissionalizando de uma maneira muito rápida, né? Porque eu acho que, assim, realmente a tecnologia e a música andam juntas desde sempre, mas quando a gente fala em música ao vivo, a tecnologia ela ainda não era explorada em todo o seu potencial, né? O que a gente via na maioria das vezes era, tipo, era praticamente um broadcast, né? Você estava na sua casa, ligava a televisão, colocava lá um palco do Coachella e assistia da sua casa. Era isso, né? E eu sempre senti muita falta, principalmente assim, eu sou muito entusiasta de realidade virtual, e para mim meu sonho era assistir um festival, né, usando a realidade virtual. E não tive tantas experiências, mas eu tive umas experiências muito legais, principalmente de social, de realidade virtual social, né, que eu achei muito interessante, e eu achei que isso se encaixa perfeitamente quando a gente fala de música ao vivo. Então, eu acho que quando a gente olha para março, né, que era todo mundo improvisando da forma que podia, do quarto, né, numa live do Instagram, no Facebook, né? Em Berlim, assim, teve um boom, né? Porque imagina que você está aqui, que é a cidade dos clubes de música eletrônica, então, assim, em 4 dias a gente tinha o Art Concert levando todas as festas de Berlim para fazer essas festas virtuais, né? Mas no final ela era só um jeito de você tapar ali a lacuna de não poder sair de casa e ir para um clube, né? E o máximo que você tinha de interação era no chat, dependendo da plataforma que você estava. E na sequência a gente... Aí vieram os shows mais elaborados, mas que para mim também... A gente acabou voltando ali de fazer uma gravação de uma produção muito bem broadcasting, né? feita. Exatamente. Broadcasting, só que pessoal quase, em canais pessoais ou dos artistas ou coisa nesse sentido, né? Tanto que, para mim, eu acho que, assim, um dos melhores exemplos, né, que foi até um dos primeiros, foi o Travis Scott no Fortnite, que eu acho que foi fabuloso, assim, eu chorei de emoção naquilo, eu morri, mas morri várias vezes, mas achei fantástico, e eu acho que foi uma das coisas mais incríveis até o momento, e assim, até foi uma coincidência, né, porque não foi produzido para a pandemia, né, já era um projeto que estava vindo há 1 ano, e apenas foi no momento certo daquilo acontecer, e eu acho quando eu penso assim na experiência ao vivo, de como você usar a tecnologia a seu favor, é isso, como que eu crio para ela uma experiência que ao vivo ela não tem, né? Então, que eu acho que é isso dentro do game, porque daí eu vou para sei lá, eu vou para o bar, eu vou conversar com alguém, eu vou voando, eu não preciso andar, né? Eu faço teletransporte para mudar de palco, então eu acho que as possibilidades, elas são muito infinitas, eu acho que a gente ainda tem só uma amostra, né? Eu acho que a Liara e o Raulison podem falar muito melhor que eu, mas eu acho que a gente teve uma amostra muito pequenininha ainda de onde a gente pode chegar. E eu acho que quem também tem feito coisas bem legais, assim, usando a tecnologia a favor, são as bandas de K-pop, né? Se você pegar o BTS, por exemplo, que eu acho assim, um fenômeno tanto na parte de arrecadação, de usar o fandom, né, a favor deles e as pessoas pagarem para ver esse show, né, a parte de merchandising, de você comprar um light sticker que você recebe na sua casa, que na hora do show você conecta na plataforma e você aparece lá no palco dele e você tem a sua luz ali. Eu acho isso sensacional. E eu acho que, para mim, a tecnologia hoje, dentro da música, né, ao vivo, ela está exatamente aí para ser explorada, em como eu crio realmente essa imersão, né, que eu concordo sobre a realidade virtual, que eu vejo ela ainda um pouquinho mais distante, né, eu acho que ela ainda, a escala é muito pequena, né, eu acho que, por isso que a realidade aumentada, ela acabou explodindo, né, e eu acho que ela trouxe experiências magníficas, mas, assim,
acho que estamos ainda muito no comecinho e a gente já tem uma mostra muito fantástica do que pode vir aí. Tanto que, para mim, assim, os shows vão voltar, os festivais vão voltar, mas a parte digital, ela só vai evoluir, ela vai ser mais um braço da experiência que você pode ter do seu país assistindo um festival que está do outro lado do mundo. Eu queria aproveitar nesse viés e perguntar para você e depois para os outros, Alai, que é um termo assim muito interessante, que é nada substitui o show ao vivo. Você acha que nada substitui o show ao vivo? Eu não concordo. Eu acho que a realidade virtual, ela está ali, ela te proporciona uma imersão e uma sensação muito similar, principalmente se você está dentro de um social VR, né? Que você consegue interagir com as pessoas, que você consegue andar pelo espaço, que é trazer tudo que tem, tudo que compõe uma realidade ao vivo, a espacialidade, né? Essa movimentação, a interação, né? entre as pessoas, eu acho que a realidade virtual ela consegue emular muito bem e eu acho até que ela extrapola, né? Porque ela te traz ainda ações para você fazer ali que no show ao vivo você não vai fazer. Mas, assim, eu particularmente amo, né, a experiência ao vivo, né, mas não, eu acho que são duas coisas distintas que podem se complementar. Não acho que são experiências iguais, mas que são tão interessantes quanto. Ótimo. Liara, eu queria fazer a mesma pergunta para você. Nada substitui o show ao vivo? Peraí, tá no mudo. Desculpa. Eu completamente concordo com a Lalai. Eu acho que são experiências distintas, são experiências completamente diferentes, né? Eu, quando soube do show do Travis, fiquei enlouquecida também, porque eu não sou tanto dos games, assim, né? Até por conta disso, eu comecei a acompanhar mais a questão da relação entre realidade virtual e games. E aí eu consegui ver, porque foram vários shows, né? Então teve o primeiro, e aí eu consegui ver um pedaço, porque eu também não jogo Fortnite, enfim, fui na casa de um amigo, não consegui ver. E eu acho que é isso, assim, são experiências distintas, né? São outras experiências. A gente teve uma que, assim, não é como a do Fortnite, assim, ainda é bem diferente, inclusive a proposta, mas a gente teve recentemente, por exemplo, o show do Criolo no Twitch, né? O Criolo XR. Que foi, assim, na verdade, mais uma experiência visual, né? De conseguir colocar ali elementos visuais em tempo real e tal, mais do que proporcionar algum tipo de interatividade e tal. Mas a resposta, né, que a gente ainda estava tendo, por exemplo, nos comentários e do que veio depois também e tal, foi uma resposta super positiva e super quente das pessoas que estavam ali, né? Tem um certo momento do show que ele vira um avatar, mas o avatar conversa com as pessoas, né? Responde o chat, enfim, foram usados ali vários elementos que, assim, teve uma reação muito interessante das pessoas, né? Então, assim, eu acho que a gente está indo para caminhos que vão surgindo essas novas possibilidades, né? E a gente vai usufruir delas, é isso. Eu vou querer ver, tipo, eu não posso ver aqui o show do Travis Scott, eu não posso ver aqui, né? Enfim, e aí eu vou poder ver, vou poder experimentar em realidade virtual. Então, eu acho que isso é uma área que vai crescer muito e que vai se tornar cada vez mais comum. E quando a gente puder voltar, né? Puder escolher entre, ok, hoje eu vou para o show, aquele artista eu gosto muito, né? Aquele show, aquele festival em especial eu gosto muito, eu vou encontrar as pessoas, né? Eu quero beijar na boca, eu quero, sei lá, né? Tem uma outra relação ali, né? Mas ao mesmo tempo, poxa, eu quero conhecer o artista que eu adoro, que eu gosto, que eu quero assistir todos os shows dele, cara, eu vou assistir todos os... Acho que ela acabou travando aqui, mas com certeza essa questão de assistir, ir para os artistas e como é que a gente vai lidar depois quando as coisas voltarem, né? E aí eu queria queria perguntar para você, Craca, um pouco da... Olhar, voltou? Voltei. Eu estava ouvindo você daquela empolgação de vou assistir todos os artistas, vou sair, vou beijar, vou lamber o corrimão, vou
Estamos todos nesse mesmo espírito, rezando para isso acontecer, né? Eu queria, na verdade, perguntar para o Kraka, nessa mesma linha, Kraka, como é que você enxerga, como é que vão ser suas performances quando tudo voltar ao normal? Como é que você acredita que vai ser o papel dessa questão imersiva? Se você, sabe, se você está pensando em pesos diferentes ou em formatos diferentes para um momento onde você vai ter as pessoas também fisicamente vindo ver você? Olha, é engraçado porque de alguma forma, o meu trabalho, o que eu fazia era o contrário disso tudo. Era no presencial produzir uma virtualidade. E eu tô louco para voltar a fazer isso, pelo amor de Deus, assim, né? Porque não sei, é uma experiência. Eu não quero dizer dessa forma assim, o virtual vai substituir e tal. Acho que a gente está vivendo um momento de encontro onde as coisas vão se contaminar e depois elas vão divergir em linguagens diferentes, né? Mas, particularmente, eu sinto que a minha vontade em relação ao meu trabalho é de imediatamente levar a galera para algum galpão vazio, algum lugar meio arruinado, fazer um videomap em 360 e botar uma montanha de caixas de som e fazer as pessoas sentirem as coisas presencialmente. Não é fazer uma apologia contra o virtual, porque eu também acho que eu sou e serei cada vez mais um forte usuário disso, né? Mas é que tem algumas coisas que ainda são assim, que até eu morrer eu imagino que vão ser limites ainda, né? Por exemplo, a possibilidade da massa sonora, da pressão sonora, isso é uma coisa que não dá para o sujeito ter na casa dele ainda, certo? Senão ele vai ter problemas com os vizinhos. Então, a coisa da música eletrônica, que é a linguagem com a qual eu trabalho, de você, na verdade, utilizar o PA como instrumento musical, né? O PA todo o sistema de caixas de som que a gente tem no palco, né? Em geral, quem faz música eletrônica tem isso como um instrumento, né? E eu fiquei privado do meu instrumento esse tempo todo. Então, eu quero cair de cabeça, assim, né? Quando for possível. Mas o que vai rolar é que, sem dúvida alguma, esse período todo aqui foi um aprendizado tremendo, assim, né? Porque eu tive que aprender a fazer o contrário, que era levar para o virtual a experiência dessa imersão que eu propunha. E no começo eu fiquei muito mal e achei que estava pé da vida, assim, com tudo, até que eu achei um pouco o caminho, né? E aí, nesse achar de caminho, isso implicou em aprender muitas técnicas, aprender, por exemplo, coisas óbvias e antigas como a usar um chroma key, né? A explorar o cardboard, enfim, lidar com 360, fotos 360 que podem ser videomapeadas, e enfim, tudo isso. Então, para mim, particularmente, quando voltar, não é que eu quero levar o virtual para lá, mesmo porque eu acho que eu sou um artista suficientemente pequeno para que o meu público vai ser aquilo que for lá assistir. Eu não vou ter uma multidão de pessoas que não vão poder ir, porque... mas toda a tecnologia que eu estou experimentando nesse momento, sem dúvida, vai ficar pingando do palco para o streaming, do streaming para o palco a partir de agora. Tem um ponto que você tocou, que é essa questão, e a Liara tocou no comecinho da fala dela, sobre a perspectiva da gente falar de uma realidade imersiva, mas o corpo percebendo essa realidade, né? Então, a partir do momento, já tem algumas experiências que envolvem o corpo e a sensação corpórea de estar nesse ambiente, né? Acho que isso é interessante, por um lado, tem limites éticos quase de outro, né? E eu queria voltar um pouco para você, Raulison. Como é que você vê esse movimento dentro da realidade imersiva? E se você também enxerga onde é que estão os limites ali da gente pensar numa realidade tão imersiva, será que a gente precisa reproduzir a realidade de fato, né? Ipsis literis, totalmente? Quanto mais você conseguir reproduzir ela, mais é a tua sensação de telepresença, né? Em algo virtual. Então, assim, você hoje tem limites físicos de tecnologia, né? Então, existem sensores ápticos em desenvolvimento
para te dar a sensação de force feedback, para você ter o tato. Então, que tipo de sensações o tato traz para que a realidade virtual que você está vivenciando ela seja mais real. Então, um dos instrumentos são os sensores táteis, né? Porque vão te dar possibilidades de você pegar um elemento virtual fisicamente e sentir a textura dele e sentir que está pegando algo físico. Mas isso tem suas limitações. Como é que você faz com o peso? Então, a mesma coisa com o corpo, né? que o Kraka estava trazendo, né? Esse impacto sonoro das ondas sonoras no teu corpo, como é que você replica isso? É muito difícil. Então, indo naquela pergunta anterior, né? Eu vejo que são experiências distintas, mas que cada uma tem a sua virtude e cada uma tem, né? Eu vou num show hoje com muitas pessoas e tal. Na minha idade, eu me sinto mais desconfortável, é difícil chegar até o banheiro. Quando eu era mais jovem, era uma delícia. Agora, eu prefiro ficar em casa com uma boa qualidade sonora, vendo de uma outra perspectiva. Mas para um jovem, é aquilo, né? Ele está ali por outros interesses, né? Para sociabilizar, para se abraçar, para sentir as sensações físicas humanas. Então, isso é indescritível, né? Não tem como você substituir isso. Então, as coisas elas convivem e elas têm caminhos paralelos, né? Cada uma com a sua virtude. Então, a gente olha e vê que o limite, ele realmente como é que você transforma realmente a realidade objetiva numa realidade virtual de forma completa, que você tenha os 5 sentidos, né, o olfato, a visão, a audição, porque hoje a gente está limitado à visão e à audição, a alguma coisa tátil, mas os outros, né, o paladar, você não tem sensação ainda, você pode emular sensações em realidade virtual, colocando um óculos na pessoa e dando alguma coisa para ela comer. Mas não é virtual, né? Você está unindo aí, a gente já está falando de mixed reality, né? Realidade misturada. E essa mistura, ela ainda vai acontecer. Eu acredito nessa mistura, e essa mistura é boa. Ela é interessante, porque justamente abre possibilidades de experimentação e abre possibilidades para todos os campos de expressão artística, né? Hoje, para você ter acesso a obras, né? Você pode visitar museus hoje em realidade virtual e até ter uma sensação espacial em 6 graus de liberdade e você andar em volta de uma estátua. É possível hoje, através de tecnologia, você ter essas experiências. Então, o virtual ele vai te trazer muitas possibilidades. Mas aquilo que é próprio do físico continua sendo próprio do físico. É uma realidade humana e que é difícil de você substituí-la. E eu não acredito nessa questão de substituição ou essa coisa melhor, essa coisa pior. Não. Cada uma tem o seu propósito, o seu papel, e você tem o bom uso, o mau uso, tem a boa experiência, né? Uma música ruim é uma música ruim, mas é uma música. Né? Um filme é a mesma coisa. Então, tem filme que emociona e ele está em tela plana ali e tal, você chora e você mergulhou, fez uma imersão na história na tua TV em casa. Então, tem muito a relação com o ser humano, é complexo. Então, toda essa complexidade ela exige que você tenha caminhos, né? Caminhos diversos. E a gente tem tanto nas experiências físicas como nas virtuais. Ô, Liara, a gente falou também um pouquinho sobre esses aspectos, como a gente disse, de experiências imersivas que acabam envolvendo o corpo, etc. Logicamente, isso coloca o espectador num outro universo, né? E coloca para a gente novas perguntas, assim como inteligência artificial, como o Kraka estava falando sobre uso e mau uso, né? Como você enxerga as questões que vão aparecer para a gente, inclusive durante a arte, etc., os espetáculos, que vão existir determinados limites que vão ser éticos ou até questões artísticas que vão aparecer nesse processo?
quanto mais a gente consegue criar ambientes que sejam imersivos e interativos, né, mais você consegue afetar a pessoa, que tal, né, o usuário, né, que a gente não tem nenhum nome ainda para definir esse ser, né? É o gamer, é o player, é o interador, é o público, é o fã, enfim, né? Então, a gente nem conseguiu definir, que nem a gente tem o telespectador, ainda não tem o que é esse indivíduo da realidade virtual. Tem, mas não existe ainda um consenso, né? Vou dizer, com relação a esse termo. Mas, assim, então, quanto mais avançada a tecnologia, quanto mais sofisticado é o conteúdo, ou seja, sofisticado no sentido de que é um conteúdo bastante interativo, bastante imersivo, tecnicamente bem desenvolvido, né? Então, você consegue realmente um nível de imersão muito profundo, né? E a gente já tem estudos sobre isso, do impacto sobre isso. Então, a gente já tem, por exemplo, o uso de realidade virtual para tratamentos terapêuticos. Né? Por quê? Porque a gente sabe que aquilo impacta, né, no emocional das pessoas de uma forma muito forte. Né? Eu já vi pessoas tendo reações. A gente vê muita brincadeira, né, da montanha-russa, que as pessoas, né, assim, tal. Mas eu já vi, né, em festivais, ou pessoas tendo experiências muito intensas com realidade virtual, né? Assim, experiências muito intensas, que as pessoas se emocionam, ou uma coisa que eu acho apavorante, assim, uma das experiências que, para mim, mais me fez mal foi uma experiência de terror em realidade virtual. Eu já não gosto de terror nem na tela plana. Na realidade virtual, aquilo me perturbou de um jeito, e eu vi pessoas tendo reações, assim, horríveis mesmo, assim, é quase um trauma, você consegue traumatizar uma pessoa, né? Porque aquilo fica armazenado num lugar do cérebro junto com as experiências, né? Então, o seu cérebro vai entender aquilo um pouco como uma experiência vivida, né? Como você passou por aquilo. Então, você pode usar tanto para tratar quanto para traumatizar uma pessoa. E, óbvio, no meio termo a gente tem o entretenimento, enfim, ou aprendizagem também é extremamente... o que o Howlison estava colocando, a possibilidade de você usar a realidade virtual, por exemplo, para aprendizagem é incrível, né? Agora, quando a gente está falando de fruição de experiências que são mais lúdicas, né? Experiências que são, ou experiências poéticas, por exemplo, artísticas, né? Então você consegue afetar muito a pessoa. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Tem um trabalho super bonito que foi desenvolvido, por exemplo, e que já levantou várias questões, que é um conteúdo de realidade virtual para você dar vacina nas crianças, né? A minha filha, eu tenho uma filha de 7 anos que experimenta as coisas com muito cuidado aqui. E ela adorou o negócio, porque é um negócio super bem feito, né? Mas levantou uma série de questões, até que ponto, né, eticamente é viável você estar ali enganando a criança que ela está tomando uma vacina, ou até que ponto isso não vai fazer muita diferença, só, né, torna a vacina menos traumática. Enfim, levantou uma série de questões, isso, né? E é um conteúdo super bem feito. A minha filha experimentou, e são vários personagens, porque é para você tomar várias vacinas, né, para a criança voltar, ter outras experiências. Tipo, ela quis ver todos, assim, porque adorou, era um conteúdo super bem feito. Então, assim, a gente ainda está medindo isso, né? Quanto tempo uma pessoa pode ficar com um headset de realidade virtual? Quanto tempo a pessoa aguenta antes de enlouquecer, né? De surtar com aquilo? Então, isso são parâmetros que a gente ainda não tem, né? A partir de que idade pode usar? A gente sabe que tipo, abaixo de 4 anos é muito complicado, né? Porque a criança não sabe distinguir o que é realidade, o que não é. Então, a partir de 4 dá para você começar a experimentar. Tem gente que diz que só a partir de mais velhos, né? Enfim. Então, esses parâmetros a gente ainda não tem, né? Ainda estão sendo pesquisados conforme as tecnologias avançam, né? Isso está entrando em pesquisa e a gente está começando a entender quais são as potencialidades, né? E para o bem e para o mal, né? E aí quando você combina a realidade virtual com inteligência artificial, assim, é uma bomba mesmo. É o que o Craig comentou, é a nova pólvora. Você combina os dois, gente. Tem a capacidade que a gente vai ter
né, daquilo ter uma narrativa que vai se retroalimentando e que você vai, né, ficando naquilo, ficando, a gente ainda não sabe onde que isso vai parar. Sim, realmente. Realmente é um espectro assim que ainda a gente vai demorar anos para entender, e estamos no meio dessa discussão de limites do que é o que não é, né? Agora, também, sempre que a gente fala em tecnologia, eu conectei muito com o que o Krakow falou agora há pouco, do less is more, né? De que a gente sempre associa a experiência tecnológica com grandiosidade, com, logicamente, a realidade virtual e tudo que envolve, são as questões, vamos dizer, que chamam a atenção porque são muito potentes, mexem bastante, mas às vezes eu tenho a sensação de que a gente não faz experiências que são muito simples com tecnologia, que são muito resolvíveis, né? Eu queria voltar um pouco para você, Lala, e perguntar para você o que você tem visto também de outras experiências, e queria que você me pudesse falar um pouquinho sobre qual é a diferença de uma cena de festivais da Alemanha ou de outros lugares e as cenas de festivais no Brasil, se essas cenas são tão diferentes nesse sentido, da experiência para o público e do uso, mesmo que sejam tecnologias mais simples, mais eficazes. Eu acho que respondendo essa última pergunta sobre a diferença de cenas, eu dei uma volta ao mundo em festivais de música justamente para entender, porque eu acho que festival de música é uma pequena cidade, né, construída ali, que você consegue perceber muitos movimentos, né? Sai muita coisa de um festival de música. Eu acho que, para mim, é um dos lugares mais fascinantes do mundo, é um festival de música. E eu acho que o Brasil ele é muito profissional nos festivais, né? Aqui na Alemanha, na verdade, eu fui muito em festival pequeno, independente, e eu acho que os festivais que eu fui no Brasil foram muito superiores em produção. A gente é muito impecável no que a gente faz, né? A gente não entrega nada pela metade. E eu acredito muito que, para mim, o Brasil é um dos que melhor entrega uma experiência dentro de um festival de música. É claro que daí você vai para os grandes, né? Você vai para, sei lá, Coachella, Primavera, que tem sempre uma entrega também muito primorosa, né? Mas para mim, eu acho que um dos lugares que eu tive melhor entrega de experiência foi a Suécia. Eu acho que a Suécia, principalmente porque eles têm toda uma preocupação de sustentabilidade, né? Então, a Escandinávia, tanto a Suécia quanto a Finlândia, assim, eu acho que a experiência ela é muito total, assim, ela pensa em tudo, né? Então, é desde a melhor comida, é desde se você é vegetariano, se você quer tomar champanhe, se você quer tomar cerveja, se você não quer ouvir música, você quer entrar lá para um escape room, se você quer ter uma outra experiência que não é a música, vai ter coisas para você. Agora, em relação ao que eu tenho visto, eu acho que o less is more super concordo, né? E eu acho que o Burning Man do ano passado, ele provou muito isso, porque ele foi todo construído virtual, né? As pessoas ao redor do mundo construíram os seus team camps dentro do festival. E o que eu percebi foi que quanto mais sofisticada era a tecnologia, menos interessante era a sua experiência. Quanto mais simples era a solução, melhor foi a minha experiência, assim, principalmente a minha experiência social, né? Então, se eu entrava lá num palco, no Zoom, por exemplo, né? Tinha até um que você ia conversar com Deus, né? Então você entrava no Zoom para conversar com Deus. Então era uma experiência incrível, né? Porque tinha um cara ali, numa figura de Deus, era só você e ele, num Zoom, né? Enquanto você ia num outro lugar que tinha palco em 3D, com super parafernália, eu achava que era uma experiência um pouquinho mais distante. E até em festas, eu acabei muito indo em festas virtuais. Eu acho que as mais legais que eu fui foram no Zoom, né? Eu fui em vários, tipo, porque um monte de gente, né, construiu o clube virtual,
clube dentro de game, né, do Minecraft, do Roblox, mas assim, para mim, eu acho que as melhores festas eram dentro do Zoom e o melhor lugar para ficar na festa era no chat. Porque no final das contas, o que a gente estava procurando não era só ouvir a música. Eu acho que tem a questão da música, que para mim no começo ela era muito importante. Eu colocava na minha TV um som muito alto, ficava dançando, com a minha cerveja na mão e era isso. Eu não queria conversar com ninguém. Só que depois isso cansou, né? Eu acho que a gente ficou muito tipo, eu preciso conversar, gente. Eu preciso falar. Cadê aquele momento que você vai no bar pegar cerveja, tem um estranho do seu lado e você puxa papo aquele estranho, né? Não tinha isso. E eu achei bem interessante isso nas festas que eu fui, no Zoom, que as que funcionaram muito bem eram a que brincava que era animador de chat, né? Que era sempre uma pessoa que estava ali puxando conversa e puxando papo, e daí rolava paquera. E assim, eu fui, acho que em festa de tudo quanto é tipo, e vivi tudo que você possa imaginar. Então, eu acho que foi bem legal, bem legal. Elas acontecem ainda, mas eu acho que numa escala muito menor, né? Porque tudo ficou sofisticado demais e eu na verdade, acabei desistindo um pouco. Eu não sei se eu cansei, se eu fiquei na fadiga do Zoom, ou se eu fiquei na fadiga de, tipo, não, eu preciso... A gente também teve uma sorte grande, porque Berlim teve verão, então a gente teve festa, e tiveram as festas... as ilegais, que eu não fui, né? Mas eu fui em festa legal, que realmente, assim, a experiência era outra, né? Você tinha que ficar de máscara, no começo você não podia dançar, depois você podia dançar, mas aí tinha seu espacinho ali para dançar. E eu fui num show ao vivo, que eu chorava loucamente, né? Que era... por sorte, foi no meu lugar favorito aqui em Berlim, que chama Silent Green, que era um crematório que virou uma casa de show. E foi um show sentado, porque, né, não podia ficar em pé, e você podia tirar a máscara sentado, podia tomar cerveja ali sentado, mas foi uma experiência muito incrível. Depois de meses sem ver música ao vivo, na hora que você vê, você fala, gente, no final é assim, nada substitui. Aí a gente volta até para aquela discussão mesmo, né, da realidade virtual e do ao vivo. São completamente distintos, são tão incríveis como, mas assim... Acho que a emoção de estar ali ao vivo, né, como disse o Crack, ali com o PA, né, tipo, e você vendo tudo aqui, a vibração, sentindo a vibração, é muito único, né? Eu acho que vou chorar por um bom tempo nos próximos festivais que eu for, né? Que eu não sei se vamos ter ainda esse ano. Talvez uma das questões que a gente ainda se preocupe nesse estágio ainda em imitar ou tentar virtualizar uma coisa presencial, né? Quase como se fosse a primeira história da arte, né? Vou reproduzir o que está no mundo lá fora para entender como é que ele funciona, para depois criar o nosso... Talvez a gente ainda esteja no estágio inicial para criar depois o nosso impressionismo, a nossa arte abstrata virtualizada, né? Porque hoje acaba sendo isso, né? Você tentar emular uma realidade porque você sente falta dela. Então, eu acho que a gente está engatinhando, mas assim, eu acho que tem coisas muito incríveis já, né? Se você olha cases e também de artistas se reinventando, né? Eu achei fantástico o que o D2 fez, né? De criar todo um álbum ali colaborativo, de trazer o fã com ele. Então, assim, são coisas que no final a tecnologia ela só viabilizou, né? E eu acho tipo, muito incrível isso, quando você consegue usar de uma maneira simples, que ela é muito mais escalonável e é acessível para todo mundo. E como é que você acha que é o desafio? Porque o Less is More, lógico, como conceito, ele é super relevante, a gente percebe, mas tem um desafio de você escolher as tecnologias, né? De escolher, não, vou manter nessa. Então, eu acho bem arriscado, né? Até porque, assim, se você analisar a quantidade de plataformas virtuais que surgiram nesse último um ano, é inacreditável. O que tem de clube virtual, o que tem, né? O que surgiram de startups de música, né? Até de empresas que pivotaram mesmo, né? As tiqueteiras que criaram áreas de streaming. Plataformas de conteúdo, as bilheteiras vieram plataformas de cursos online e conteúdos em geral, né?
Exatamente. Então, assim, para mim, eu acho que o melhor caminho agora é experimentar, é ver o que as pessoas estão fazendo e experimentar também, porque não necessariamente o que dá certo com um dá certo com o outro, assim também é com a tecnologia, né? Porque o público também é diferente, né? E se você está falando com um público que é de 20 anos, a tecnologia, a relação dele com a tecnologia é muito diferente do que a gente aqui nos 40 anos, né? Eu acho que tem muito a ver com isso, que a tecnologia versus o seu público e versus o seu trabalho também, do que se encaixa ali, né? Se você pegar o BTS, por exemplo, que vai fazer um show super pirotécnico e tal, aí você pega o Kraka, que é um show, né, que ele, como ele mesmo falou, com um público menor, é tipo, não cabe, né? São tecnologias diferentes, são recursos diferentes, né? Então, e tem um tipo de plataforma que surgiu, e eu acho que eu contei mais de 40 já, que é aquele de chat próximo, que eu não sei se vocês viram, que eu acho que a diferença dele em relação ao Second Life, né, o finado, nem é finado porque o Second Life existe ainda, mas é que o Second Life você entrava para encontrar pessoas, né? Esse chat próximo, né? Eu não sei se vocês já viram, mas eu não conheço. É como se você entra como um avatar, ele é um Hã? ambiente que tem mesas, tem lá o lugar para o DJ ficar, tem piscina, ele tem vários ambientes. E aí você entra com um avatar, você pode fazer sua festa de aniversário, convida seus amigos para Eu entrar. já vi plataformas que é como se fossem ambientes 3D, que daí Parece o você... The Sims, já E vi. aí, só que você consegue, que eu acho muito legal, é que você consegue conversar só com quem está do seu lado. Então, você só consegue ouvir quem está do seu lado. Então, se eu estou perto do DJ, eu estou ouvindo o DJ tocar. Se eu vou lá para a piscina, que está longe, eu já quase não ouço o DJ tocar, né? E isso está explodindo, né? Até aquele Clubhouse, que eu acho muito interessante, porque no final é uma plataforma social só de voz e que está explodindo também. Que eu acho que para música eu ainda não vejo tanto, mas essa de chat próximo, né, que eles chamam, é esse o nome do tipo de plataforma, que eu acho já que se encaixa, por exemplo, para o Kraka fazer o show dele lá dentro, né, que acho que tem um público super a ver, que é mais intimista, você coloca lá monta a mesa de som e consegue fazer uma coisa para um público muito menor, e você tem a espacialidade, você tem a interação, você tem tudo que você busca numa experiência ao vivo. E de alguma forma você está também falando menos, né? Quando digo menos é assim, você restringe para você conseguir colocar dentro de uma situação que possa ser mais aproveitável, né? Que nem essa questão da plataforma de voz, né? Sim. Como a gente, às vezes, com o tempo todo utilizando, às vezes uma ligação pelo telefone, às vezes é mais pessoal do que uma ligação por vídeo, eu sinto, às vezes. E como Mas isso modifica... É doido isso, né? A gente não recebe mais ligações, então, assim, uma ligação mesmo, telefone, às vezes se torna mais pessoal. E acho que isso também vem da própria questão da economia da atenção, né? Então, o quanto a presença ela vai ficando, a necessidade, vamos dizer assim, não só a necessidade da presença, mas a presença vai sendo cada vez mais uma moeda, não vou dizer, não é exatamente uma moeda, mas o precioso da história, né? Sim. O chat próximo é você exigir do cara a presença do que está do teu lado, né? Exato. É muito legal. Você senta na mesinha e tá o seu amigo do lado e você está conversando com ele sentado na mesa. Acho muito incrível. Lério, eu queria puxar de novo para você, porque, logicamente, você tem... lá trouxe reflexões super interessantes, principalmente sobre essa... ainda no assunto de como... Não é, vou dizer escolher, mas tem a ver com menos é mais, a gente talvez tenha que reduzir um pouco esse monte de códigos para poder chegar nas pessoas, né? Como é que você vê esse movimento, se é isso mesmo, e se você tem experiências que acabam sendo mais simples, mas muito mais efetivas em termos, às vezes, de imersão, ou em termos de narrativa? Bom, o que a gente tem visto, assim, por exemplo, em termos de realidade virtual, realmente, durante muito tempo, assim, durante um bom tempo da
desenvolvimento das experiências de realidade virtual, elas eram experiências solitárias, né? Então, é você interagindo naquele mundo digital, que pode ser um vídeo, pode ser uma imagem sintética que foi criada em computador, onde você tem mais liberdade ou menos liberdade, mas aquilo como uma experiência individual, né? Então, uma boa parte das experiências que a gente tem são experiências individuais. Mas o que a gente tem visto crescendo, e, por exemplo, o que a Lalai está trazendo aqui só confirma isso, né, é que realmente eu acho que o crescimento maior, por exemplo, da realidade virtual já está exatamente nessa possibilidade de interconexão. Então, quando a gente consegue colocar o relacionamento dentro do mundo virtual, né? Então, você conversa com outro avatar, Lembro que uma das experiências que eu tive, assim, também foi, assim, porque desde que eu comecei a pesquisar isso, tive algumas experiências, né? Tem aquelas que são marcantes, assim, que mudam o seu jeito. Falou, opa, né? Abre uma chavinha, né? Da vida mais uma chavinha. Também foi quando eu passei por uma experiência de game, olha, que numa arena de videogame, onde você joga com até 4 players, e você joga, é altamente interativo, super imersivo. E, no caso, eu joguei 2 jogos, uma era de dança, você tinha que na hora lá, fazer coreografias, não sei o que tal, e o outro era de matar zumbi, né? De matar zumbis. Mas, assim, o fato de você, dentro do mundo virtual, você estar vendo o avatar, que é aquela pessoa com quem você está interagindo, né? E eu, por exemplo, no jogo de zumbi, eu só pedi ajuda, porque, gente, os zumbis só me atacaram, porque eu não tinha Você não gosta de terror, né? Eu não gosto de terror. Eu não sou fera em jogo de shooter, né? De tiro. Já não gosto, assim, já não é muito a minha cara. Mas estava ali, né? Foi um convite, um grupo para experimentar a nova tecnologia. Eu falei, vamos lá, né? Só gritava, apavorada, com zumbis pulando em cima de mim e pedia ajuda, porque os outros é que tinham que matar os zumbis que estavam em cima de mim, porque eu não conseguia matar, né? Então, assim, desse tipo, que é altamente imersivo, você precisa de uma arena, é super sofisticado, coloca um colete, então você sente o impacto do tiro, é uma coisa louca, né? Sem contar a fila para você chegar nessa experiência, né? Geralmente tem que se inscrever um mês antes, o Salto by Salto era isso, né? Experiências imersivas. Inscreve e fica na fila desde as 6 da manhã, né? Para conseguir 10 minutos. A última Comic Con, não a do ano passado, que foi virtual, né? Mas a última que foi real aqui, a Comic Con aqui em São Paulo, os espaços de experiências imersivas eram os mais disputados, né? Os espaços, por exemplo, da Netflix, que tinha lá o stand das experiências do Black Mirror, eu nem consegui chegar, porque as pessoas chegavam lá de manhã e se plantavam na fila para poder passar pela experiência, né? Então, assim, o que eu tenho percebido é que são essas experiências coletivas. Então, desde o jogo, até o chat de conversa, até a festa, né? Então, essas experiências virtuais, coletivas, eu acho que isso é que definitivamente vai trazer o público para esse tipo dessas tecnologias, né? Porque isso tem um atrativo muito grande, né? Que vai pelo social, pela comunicação, pela troca, né? Então, o que eu tenho visto é isso, assim, e vendo também, assim, pelo que a Lalai está falando, assim, coisas que eu já conhecia, mas eu não tenho tanta experiência também. Até que eu vou procurar mais. Mas é isso, assim, né? Que quando você consegue colocar junto com a interação social, né, a coisa cresce muito, assim, cresce muito. Boa. A experiência ganha volume, assim, de experiência. Que daí a gente realmente, de alguma forma, se sente conectado e a tecnologia acaba passando ali, né? Está conectado com outro, a tecnologia está lá imbricada, mas você não é o único, ela acaba mediando o contato, né? E não sendo o único contato que a gente tem. Gente, o papo está ótimo, a gente já está, na verdade, terminando o nosso papo. E eu queria fazer uma rodada final aqui com vocês, perguntando para vocês
quais vocês acham que são as experiências que vão ficar e o que vocês estão vendo de experiências que são interessantes quando a gente fala de tecnologia, música, entretenimento e artes em geral e que vão ficar nesse período mesmo quando a gente pudesse encontrar, sabe? Queria fazer essa pergunta em geral para vocês, para a gente dar uma encerrada. E eu queria começar com o Kraka respondendo essa pergunta. O que você tem? Eu estava torcendo para não começar comigo. A gente pode tirar Jockey Pô também, podemos fazer outro jogo interativo aqui. Não sei se ainda tem uma plataforma para jogar pedra, papel, tesoura, alguma coisa assim. Mas é isso. Você, como artista, tem pesquisado bastante. O que você tem visto assim que você pode também tanto compartilhar com os outros? Assim, cara, essa experiência aqui acho que está sendo muito legal, sendo muito interessante, que acho que indicam ótimos caminhos para a gente pensar no melhor uso da tecnologia, no uso legal, não só agora, mas também quando a gente, graças a Deus, em poucos meses, oremos sempre e torcemos para que seja logo. Ai, nossa, não sei, difícil essa, hein? Começando com o show do Kraka no Marte. Esse é imperdível. Imperdível. Esse acho que é uma experiência, para mim, fazê-lo foi um processo artístico muito completo mesmo, assim, porque na verdade, deu muito mais trabalho do que deveria ter feito o show mesmo, né? Porque o trabalho de videomapear, de tocar as músicas, tudo foi real, assim, né? O que as pessoas vão ver é virtual, mas o trabalho que deu foi real mesmo. Mas, assim, indicar alguma coisa, eu acho, não sei, assim, eu tenho, sabe, mas é que não sei dizer se isso é algo assim que tem um legado exatamente precisa ser legado, relacionado. que você está sentindo agora, não precisa ser um legado, mas tipo, um som que eu descobri recentemente daqueles que você fala assim, cacete, eu queria fazer um som assim, né? É o D-Caps, né? Essa dupla aí de produtores do Rio de Janeiro que para quem é assim do eletrônico ouve aquilo e acho que todo mundo fala assim, caramba, aqui os caras acertaram alguma coisa porque tem uma qualidade sonora impressionante mesmo, assim, é muito, muito bom, achei, né? Mas não sei, um monte de coisa, né? Acho que é um momento difícil de apontar experiências específicas porque a gente está é como se eu sinto que a humanidade parou para fazer uma degustação assim online de tudo, né? Então eu experimentei de tudo, várias festas online que eu adoro, acho que tem que ir. No Zoom principalmente são as melhores, também concordo. Mas mostras, exposições, peças de teatro, performances, tudo isso eu tive vendo também online e não sei se assim, a questão não é gostar mais ou menos, mas é principalmente que a gente está podendo ver coisas que a gente não tinha acesso. A ubiquidade aí, agora, isso sim é o grande valor do momento, né? Então, que a gente está podendo se reunir com pessoas do mundo inteiro numa boa. Imagina, ela lá está em Berlim, estamos aqui conversando numa boa, assim, entendeu? Então, acho que esse é o legado da pandemia, é a ubiquidade se realizando em todos os sentidos, né? Boa. Não sei. Tá tudo certo, vai lá. Então vamos mudar a pergunta mais fácil. Alguma experiência que você fala tenha sido, que você tenha ficado marcado para você também? Também pode ser uma outra variante, viu, Kraka, da resposta. Na verdade, assim, o que acho que ficou mais marcante já foi bem no comecinho da pandemia, quando eu estava numa quarentena, e aqui em Berlim tem um lugar que é um dos meus lugares favoritos, que chama Kluckenkranich, que é um bar no topo de um shopping center super antigo, que você tem uma vista de Berlim muito maravilhosa. E acho que é um dos lugares mais bonitos assim para você ver o pôr do sol. E acho que o que eu estava sentindo muita falta era assim de poder sair para ver o pôr do sol, né? E eles fizeram uma coisa muito legal, que eles montaram uma agenda que todo dia das 4 às 7 da noite tinham 2 DJs tocando sempre para o pôr do sol. Então você assistia
eles tocando e acabava assistindo o pôr do sol, né? Então era uma coisa, na verdade, super simples, com a galera conversando no chat e tal, né? Eles acabaram até conseguindo sobreviver por conta de doações, né? Durante essas lives, mas que foi, acho que, o mais tocante, assim, acho que era meio que minha luz do dia, era plugar ali e ver essa live no pôr do sol. Mas eu acredito muito que os eventos ao vivo, né, principalmente festivais, eles vão continuar não, né, eles vão ser híbridos. Eu acho que não vai ser cada vez mais, vai ter uma fusão entre o virtual e o online, oferecendo experiências completamente diferentes. Eu acho que isso veio para ficar, né? E uma coisa que eu achei também muito bacana durante essa pandemia foi a criação do Meet and Greet virtual, né? Que hoje você compra ali um ingresso, assiste o show do seu artista favorito, e depois você pode ir numa after party com ele, né? Numa sala à parte. Ter um papo ali, né? Criar uma salinha no Zoom, né? Em separado. Exato. Mas eu acho isso muito legal, principalmente assim, quando, né, as pessoas são grandes fãs, né, independente do tamanho do artista. Eu acho muito legal você poder pagar, que geralmente é sempre um valor que é super acessível, né? Não é um meet and greet da vida real que não dá para pagar. E acho uma experiência muito única. De repente você tá ali, né? Eu tô ali com o Fortet, tipo, conversando com o Fortet. Mas no fim das contas é bem isso, né? Tudo coisas bem simples. Boa, boa. Raulisson, e você? Eric, bom, você sabe que a gente já fez muita coisa, né? Nossa, a gente fez projetos aí com Palmeiras, Estadão, Folha, tentamos escalar a realidade virtual e sempre tinha aquela questão do momento, né? Da resolução tecnológica, né? E eu não posso deixar de citar que algo relacionado à educação e nosso que a gente está fazendo, né? A gente está conseguindo hoje levar experiências de educação até as casas das pessoas em realidade virtual, acessível para ensinar inglês. Então é algo muito simples, mas que está sendo entregue de uma forma diferente e a gente está conseguindo resultados fantásticos. Então esse legado, né, do que está sendo construído e do que foi até agora, é para a gente chegar nesse momento e começar a trazer experiências que as pessoas possam realmente extrair valor delas. Então, em termos de educação, esse é o nosso legado, é isso que a gente vem trabalhando, é isso que a gente vem pesquisando. E agora, em relação à experiência em realidade virtual, assim, aquela que aqui eu não vi, que é Carne e Arena, né? Que o Tadeu Jungle, que é nosso sócio na Jungle Bee, ele narrou, porque ele viu, mas assim, ele narrando, você já imagina, e você imaginando é você se teletransportar, né? Então, assim, e é interessante porque ele tem um vídeo gravado, né? Falando, contando como foi e tal, e você consegue imaginar exatamente e fala, pô, que fantástico o que foi feito, né? Porque a pessoa entra e ela está descalça, e ela está pisando na areia, ela está no deserto do México, ela está apavorada, ela está atravessando a fronteira, ela está tendo uma série de emoções, né? O pavor que a Liara falou ali, né? do medo, né? Então, parece que essa, assim, por tudo que ele viu e que a gente compartilha, e todos os meus colegas e as pessoas que eu conheço, vivenciaram essa experiência, mas ela ganhou um Oscar, então, e ela foi numa superprodução. Então, isso, seguramente, assim, ela não conseguiu ser replicada ainda, mas a gente vai ver mais experimentos, mais possibilidades daqui para frente como essa. Mas eu não vi, não vejo a hora de ter a oportunidade de ver. Boa. É isso. Boa. Liara, e você? Bom, eu queria dizer para o Robson que eu vi a narração do Tadeu e eu também fiquei enlouquecida, querendo, já tinha lido muito sobre a experiência, mas quando eu vi a narração do Tadeu, me deu mais vontade ainda de conhecer. Eu queria citar um trabalho, que foi um trabalho que apareceu
com bastante evidência nesse último ano, que foi a Linha, né, que é um trabalho lindo desenvolvido pelo pessoal da Árvore Imersive, que é dirigido pelo Laganaro. É um trabalho lindo. Quem tiver oportunidade, ele não está disponível assim aberto, mas ele está sempre em festivais, em mostras, né, eles sempre estão colocando. É um trabalho lindo, muito sensível, absolutamente brasileiro, né? Assim, eles recriaram São Paulo dos anos 20 em animação, na animação 3D, e aí cria todo um ambiente de realidade virtual interativo, né? Assim, é uma pérola, né? Assim, não é à toa que por onde passa foi premiado em Veneza, foi premiado com o Emmy, né? Assim, por onde passa ele é uma obra premiada e é de uma sensibilidade, de uma doçura e ao mesmo tempo um uso da tecnologia, né? Faz com que você use o seu corpo dentro da história, assim, é uma pequena pérola. Não queria deixar indicado isso, mas de um modo geral, eu gosto muito de dizer que eu acho que o legado da pandemia é um legado audiovisual, né? E eu que sou uma pessoa, um ser audiovisual, assim, para mim é algo que não me surpreende, mas enfim, que me mostra que realmente também é uma estratégia de linguagem que a gente vai usar mais e mais e mais, né? Então, assim, o audiovisual invadiu a nossa vida em todos os âmbitos, né? Assim, então, o fato da gente estar aqui fazendo isso pelo Zoom, isso é o uso de uma tecnologia audiovisual, claro que junto com o ao vivo, junto com a transmissão, junto com o streaming, né? Mas eu acho que, de um modo geral, o uso do audiovisual, né? Quanto o audiovisual permeou, não invadiu, assim, tipo, né? Que nem água, assim, uma onda assim, que invadiu a nossa vida, né? E eu acho que isso é muito interessante, para mim é muito interessante de observar o tempo todo isso, enquanto criadora, enquanto pesquisadora. E eu acho que isso é algo que vai ficar, assim. Muito bom. Vai ficar, assim como também espero que o Marte fique durante muitos anos. Essa é a nossa batalha, fazer os festivais que tenham esse como foco em pensar a tecnologia não como fim, mas ela é o meio, como capacidade de criar linguagem, capacidade de criar interação, mas principalmente pensando no público usuário, mas as pessoas, né, que estão trabalhando e estão aproveitando o festival. Queria agradecer demais a todos vocês, Lalai, de Berlim, Kraka, Rawlinson, Liara, 2 de São Paulo, um de Curitiba e outro de Berlim, 3 de São Paulo, contando comigo, né? Mais a equipe aqui que está em BH. Como disse o Kraka, encontros que a pandemia nos possibilita, né? Juntar tanta gente num papo como esse. Então, eu queria agradecer muito a presença de vocês. E para quem está nos acompanhando, essa aqui é mais uma dos nossos debates do Marte Festival 2021, dentro da programação. A gente vai continuar com mais programação, tem muita coisa que está disponível, performance do Kraka, mais outros artistas que estão explorando um pouco desses caminhos que a gente consegue vislumbrar para fazer com que a tecnologia possibilite maior experiência para o público também. Obrigado a todos, gente. Obrigada. E até a próxima. Obrigado, Bel. Tchau.